quando um filhote de elefante cego foi encontrado parado ao lado do corpo da própria mãe, todos acreditaram que ele já havia desistido de viver. Mas então, de onde ninguém esperava, surgiu um cão igualmente ferido, e o impossível aconteceu. Algo tão inacreditável fez toda a equipe prender a respiração. O amanhecer mal havia tocado as colinas de Olkeria, uma reserva isolada no leste da Tanzânia, quando o silêncio do lugar foi quebrado por um chamado urgente vindo do setor veterinário. Entre sombras longas e poeira suspensa no ar, a equipe se apressava em direção ao pavilhão mais afastado, aquele destinado aos animais mais frágeis, os casos que raramente tinham um final feliz. Lá dentro, deitado sobre uma cama de fibras secas, estava Quito, um elefante recém-nascido que mal ultrapassava o tamanho de um bezerro. Sua pele fina parecia desprovida de vida, e seus olhos, cegos devido a uma infecção agressiva, permaneciam fechados, como se o mundo tivesse deixado de ser um lugar que valesse a pena conhecer. Ele respirava de forma irregular, cada inspiração um esforço doloroso e involuntário. No corredor, o Dr. Elias Ruge observava a cena em silêncio. Era um homem conhecido por sua calma inabalável, mas naquele momento, seus dedos tremiam discretamente ao segurar a prancheta. Após 27 anos dedicados a resgatar animais feridos, ele sabia identificar o instante exato em que um ser vivo deixava de lutar. E ali, diante de Quito, ele reconhecia esse instante se aproximando. 5 dias antes, Rangers haviam encontrado o pequeno vagando sem rumo perto de uma clareira onde o corpo de sua mãe jazia mutilado. O ataque de caçadores havia sido brutal. A fumaça recente denunciava que não tinham fugido há muito tempo. Mesmo após horas de cuidados intensos, o estrago nos olhos de Quito já era irreversível. Mas era a quebra interior, não a cegueira, que mais preocupava Elias. Quito não respondia a vozes, ignorava o cheiro do leite morno e se encolhia sempre que tocado. Parecia dobrar-se sobre uma dor antiga demais para caber em um corpo tão pequeno. A chefe dos cuidadores, Jara Nkane, entrou na baia segurando uma garrafa térmica. Ela tentou aproximar a mamadeira da tromba do filhote, murmurando um cântico suave que costumava acalmar órfãos traumatizados. Mas Quito virou o rosto, afastando-se para o canto como quem abandona a própria existência. "Ele não tem forças, Elias", Jara murmurou com a voz embargada. "E já não sei se tem vontade." Elias respirou fundo. Ali, naquele pavilhão frio e silencioso, ele percebeu algo terrível. Quito não estava apenas doente, ele estava desistindo. Quando Jara apagou a luz suave da baia e saiu, deixando apenas o brilho âmbar do corredor, Elias permaneceu ali, imóvel, observando o pequeno corpo encolhido no canto. Havia algo na quietude de Quito que lhe lembrava histórias antigas, não de animais, mas de pessoas. Histórias de crianças que haviam testemunhado mais do que deveriam. Histórias de soldados que retornavam, mas nunca realmente voltavam. Quito, em sua fragilidade, evocava todas essas memórias. Quisera ele acreditar que havia algum protocolo, alguma fórmula exata que pudesse devolver a um bebê elefante a vontade de viver. Mas havia aprendido, com os anos, que alguns seres carregavam feridas que só o tempo, ou algo inesperado, poderia tocar. Ele fechou os olhos e respirou fundo, buscando compreender onde tudo começara a desmoronar. A lembrança dos Rangers que trouxeram Quito ainda estava fresca. Era madrugada quando o rádio comunicou a chegada de um filhote ferido. Ao saírem do caminhão, os guardas estavam cobertos de poeira e fuligem. Um deles, Kamal, tremia não de medo, mas de indignação. "Eles não quiseram nem correr", dissera, sua voz firme apesar do cansaço. Estavam ali, ao lado dela, como se tivessem feito um trabalho banal. Elias se lembrava nitidamente do cheiro de fumaça impregnando o ar quando levantaram o cobertor que protegia o filhote. Quito tremia sem controle, não de frio, mas de choque. Ele ficou ao lado da mãe a noite inteira, explicara outro ranger mais jovem, visivelmente abalado. Quando
chegamos, ele tentava usar a trombinha para acordá-la. Elias levara a mão ao peito. Conhecia aquela cena. Muitos filhotes órfãos insistiam em permanecer próximos aos corpos de suas mães, sem compreender o que havia acontecido. Mas no caso de Quito, havia algo diferente. Ele estava ferido nos olhos, cobertos de secreção, lacrimejando dor. Eles jogaram cinzas para despistarem rastros, completou Kamal. O vento deve ter trazido o pó diretamente para os olhos dele. Desde aquela noite, Elias entendera que Quito não carregava apenas a dor da perda. Carregava a dor física, a cegueira repentina e, principalmente, a memória de um mundo que, em segundos, se transformara de proteção em horror. As horas seguintes à chegada do filhote foram uma luta constante entre ciência e instinto. O laboratório improvisado no setor veterinário ganhou vida. Frascos, seringas, panos mornos, antibióticos. Mas quanto mais tentavam, mais claro se tornava que a infecção ocular estava avançada demais para ser revertida. A equipe sabia que ele ficaria cego. Elias sabia que o trauma seria pior que a cegueira. Nos dias seguintes, eles tentaram de tudo. Músicas suaves, gravações de elefantes-mães chamando suas crias, contato físico delicado, aproximação gradual. Nada parecia romper a barreira que Quito erguera ao redor de si. Era como se ele tivesse se desligado do mundo. E apesar de tudo, não era a primeira vez que Elias testemunhava isso. 10 anos antes, houvera um caso semelhante, não de um elefante, mas de uma jovem búfala chamada Nala, também órfã, também traumatizada. Elias recordava a sensação de impotência que o invadira ao vê-la se recusar a comer por 6 dias consecutivos. Ela morreu no 7º. Ele prometera a si mesmo que jamais permitiria que outro animal enfrentasse aquele tipo de agonia sem tentar algo mais, algo que não estivesse nos livros. Mas agora, olhando para Quito, temia estar diante de um destino que não conseguia alterar. Na manhã seguinte, logo após deixar o pavilhão, Elias encontrou Miremba, diretora administrativa da reserva, esperando por ele nos degraus de pedra que levavam ao jardim interno. Ela segurava uma pasta grossa contra o peito, como se o peso do papel refletisse o peso emocional que carregava. "Precisamos conversar", disse ela, sem rodeios. Caminharam até uma pequena sala com janelas de madeira esculpida. O ar ali sempre cheirava a murta, o que normalmente acalmava Elias. Mas não naquele dia. Miremba abriu a pasta, espalhando relatórios sobre a mesa. Gráficos, tabelas, fotos, anotações clínicas. "Ele está perdendo peso rápido demais", disse ela com a voz baixa, mas firme. "Os níveis de hidratação estão críticos. Os medicamentos não estão surtindo efeito emocional nenhum. A equipe está preocupada. E você sabe por quê." Ele sabia. "Eles querem considerar a eutanásia", completou ela. A palavra pairou pesada no ar. Elias fitou o chão, respirando lentamente, como se tentasse segurar o tempo com as mãos. Miremba continuou. "Não é uma decisão que tomamos com facilidade, e você sabe disso. Mas, Elias, não podemos mantê-lo sofrendo indefinidamente. Se não houver melhora nas próximas 48 horas... O restante da frase não foi dito, mas ecoou de qualquer forma. Aquela conversa permaneceu martelando a mente de Elias durante o resto do dia. Cada passo que dava dentro da reserva parecia carregado por uma urgência silenciosa. O vento tilintava nos sinos de metal pendurados perto do refeitório, mas até aquele som, habitualmente reconfortante, parecia distante. À tarde, ele voltou à baia de Quito. Jara estava sentada ao lado do filhote, segurando uma tigela que já esfriara. Ela falava baixinho, num tom quase maternal. "Ele não reage a nenhum estímulo", disse ela, sem levantar o olhar. "Nem mesmo ao toque. É como se estivesse preso dentro de uma escuridão que não deixa ninguém entrar." Elias se ajoelhou ao lado dela. "Não é só a escuridão da cegueira", murmurou ele. "É a escuridão da memória." Jara franziu o senho. "Você acha que ele ainda está revivendo o ataque?" "A mente de um filhote é como argila quente", respondeu Elias. "Tudo o que acontece nos primeiros dias gruda para sempre." E Quito viu, sentiu.
Ouviu coisas que nenhum bebê deveria viver. Ela suspirou, exausta. Então como tiramos ele de lá? Essa era a pergunta que Elias temia, porque pela primeira vez em muitos anos, ele não tinha resposta. Aquela noite, após a última ronda, Elias caminhou para fora da reserva, seguindo o trajeto estreito que levava ao pequeno abrigo de animais domésticos, um setor que raramente visitava, mas que naquele momento o atraía de forma inexplicável. Talvez buscasse um pouco de silêncio, talvez buscasse algo que nem sabia nomear. Foi ali que viu, sozinho em um cercado iluminado por lâmpadas fracas, um cão de pelagem castanha escura, deitado com o corpo encolhido, como se também carregasse um peso invisível. Quando Elias se aproximou, o animal levantou a cabeça, revelando olhos que traziam a mesma tristeza que ele vira em Quito. Uma tristeza que não era apenas dor física, mas perda. "Quem é você?", sussurrou Elias. O cão abanou o rabo uma única vez, de forma tímida, quase como um pedido de ajuda. E naquele instante, algo despertou na mente de Elias. Não uma ideia clara, não ainda, mas como um fio solto, uma conexão improvável entre dois seres feridos demais para seguir sozinhos. Na manhã seguinte, o sol ainda não havia rompido as nuvens quando Elias atravessou o pátio central da reserva com passos longos e determinados. Ele mal dormira. Em vez disso, passara horas repassando possibilidades, riscos, protocolos de segurança. A presença daquele cão, cujo nome descobrira ser Baru, continuava martelando em sua mente com força teimosa. Não fazia sentido, não havia precedentes. E ainda assim, algo nele insistia que ali havia uma resposta. Quando chegou ao alojamento dos cuidadores, encontrou Jara e outros 2 membros da equipe reunidos ao redor de relatórios. Todos levantaram o olhar ao ouvir seus passos. "Precisamos discutir uma proposta", disse Elias sem rodeios. O silêncio que se seguiu foi pesado. "Se for sobre Quito", começou Jara com cautela. "Eu não sei se temos tempo para mais tentativas convencionais." Ele respirou fundo. "Não é convencional, e é exatamente por isso que precisamos tentar." Os olhares se estreitaram. Elias continuou. "Há um cão no abrigo, Baru. Perdeu seu companheiro humano recentemente e está profundamente retraído. Assim como Quito." A reação foi imediata. Incredulidade, choque, até um leve resquício de humor nervoso. "Você quer..." Jara piscou. "Introduzir um cachorro a um filhote de elefante cego em estado de trauma?" "Não exatamente introduzir", corrigiu Elias. "Quero colocá-los no mesmo ambiente, sob supervisão máxima, apenas para observar se ocorre algum tipo de reação, alguma fagulha emocional." As objeções vieram em sequência. "Baru pode assustá-lo. Ele pode latir, avançar. Quito está frágil demais. E se Quito entrar em pânico? E se o cão atacar sem querer?" Mas a pior preocupação foi dita por Miremba, que entrara na sala no momento da discussão. "E se nada acontecer?" Sua voz era calma, mas dura. "Quito não tem dias, Elias. Ele tem horas." Foi como um golpe direto. Mesmo assim, Elias manteve a postura. Sentia uma chama no peito, frágil, mas real, que não permitia desistir. "Já vimos que estímulos humanos não funcionam", disse ele. "Outros elefantes tampouco. Talvez Quito precise reconhecer outra dor para lembrar que é possível continuar." Todos ficaram em silêncio. Era uma ideia absurda, mas por algum motivo ninguém conseguia descartá-la completamente. "Só peço uma sessão", completou Elias. "Uma, sob controle total." Após minutos de debate, olhares trocados e respirações tensas, a aprovação veio, relutante, temendo o pior, mas veio. A preparação levou toda a manhã. Uma cabana de observação foi esvaziada, forrada com carpetes grossos e barreiras acolchoadas. Nada que pudesse machucar, nada que pudesse sugerir ameaça. A equipe posicionou câmeras, calmantes de emergência, equipamentos de contenção. Se qualquer um dos 2 demonstrar estresse,
Interrompemos imediatamente, reforçou Jara, enquanto ajustava uma das câmeras. Elias assentiu, mas seu coração martelava no peito com intensidade crescente. Baru foi trazido primeiro. O cão caminhava hesitante, mas tranquilo, com o rabo baixo e os olhos atentos. Ao entrar na cabana, ele farejou o ar, circulou o espaço e finalmente se deitou no centro, como se aguardasse um acontecimento que nem ele compreendia. E então chegou a vez de Quito. O filhote foi carregado por 2 cuidadores. Seu corpo tremia, a cabeça pendia, a respiração era rala, arrastada. Ele foi colocado num canto, sobre uma manta macia. Por alguns longos segundos, ninguém se moveu. Baru ergueu a cabeça. O silêncio ficou tão tenso que parecia vibrar no ar. "Isso pode dar muito errado", murmurou alguém atrás de Elias. E ele sabia que era verdade. Sabia que estavam testando algo que beirava a imprudência. Sabia que, se falhasse, poderia ser culpado por acelerar o sofrimento de ambos. Mas algo naquele cão, em seu silêncio contido, em sua tristeza espelhada, fazia com que Elias acreditasse que ainda havia chance. O primeiro som veio de Baru, não um latido, não um rosnado, mas um gemido baixo, quase uma nota de lamento, tão suave que parecia mais pensamento do que voz. Quito mexeu a orelha. Toda a equipe se inclinou para a frente, como se temessem perder qualquer milímetro da cena. Baru soltou outra nota, um som gutural, profundo, como se dissesse, "Eu sei." Quito moveu a tromba, pouco, milímetros apenas, mas moveu. "Ele ouviu", sussurrou Jara. O filhote respirou um pouco mais fundo. Não era melhora, mas era reação. Baru então fez algo inesperado. Levantou-se devagar, quase ritualisticamente. Caminhou em arco, não em linha reta, não em direção ao filhote, mas descrevendo um círculo amplo, respeitoso, evitando qualquer gesto que pudesse ser interpretado como ameaça. E então, deitou-se de lado, numa postura vulnerável, expondo o pescoço. "Ele está se oferecendo?" perguntou um dos cuidadores incrédulo. Elias sentiu a garganta apertar. Um cão traumatizado, oferecendo vulnerabilidade a um elefante moribundo. Algo que desafia a lógica, algo que desafia a biologia. E então veio o momento que ninguém esperava. Quito esticou um pouco mais a tromba, trêmula, fraca, mas viva, e tocou o chão a poucos centímetros de Baru. Não era contato? Ainda não, mas era aproximação. Elias percebeu naquele segundo algo perigoso. Se Quito recuasse agora, se nada mais acontecesse, se esse frágil fio se rompesse, talvez não tivessem uma segunda chance. E o pensamento atingiu a equipe como trovão silencioso. Será que isso é o começo de um milagre? Ou do fracasso definitivo? O silêncio na cabana tornou-se tão absoluto que até a respiração dos cuidadores parecia barulho demais. Cada olhar estava fixo na tromba frágil de Quito, que repousava a poucos centímetros de Baru, como se entre eles houvesse um fio invisível prestes a se romper, ou a finalmente se transformar em algo real. Baru, ainda deitado de lado, mexeu apenas a ponta da cauda, um gesto mínimo, gentil, quase um convite tímido. Ele não estava avançando, não estava tentando cheirar o filhote, estava apenas esperando. Um animal que havia perdido tudo, oferecendo ao outro o que ele próprio buscava: companhia. Quito inspirou profundamente, um som áspero, tenso, mas vivo. Sua tromba tremeu, hesitante, até tocar a pelagem do cão. Um toque leve, um segundo apenas. Mas naquele instante, algo mudou na atmosfera. Não era um milagre repentino, não era cura instantânea, era menor, mas imensamente mais poderoso. Quito não estava mais recusando o mundo. Baru ergueu a cabeça com cuidado e, sem fazer qualquer movimento brusco, apoiou a pata suavemente sobre o chão, bem ao lado da tromba do filhote. Era como um gesto de reciprocidade, um "eu estou aqui". Quito não recuou. Pela primeira vez em dias, sua postura mudou. Não muito, apenas o suficiente para romper o padrão de retração absoluta. O pequeno corpo, antes encolhido, começou a relaxar, perdendo a rigidez. A respiração acelerada tornou-se mais ritmada, menos angustiada. Jara, que observava tudo com a mão sobre a boca, deixou escapar um soluço contido. "Ele aceitou", sussurrou ela incrédula. Elias manteve os olhos fixos na dupla.
Sentiu algo quente e inesperado subir até os olhos, mas não afastou as lágrimas. Aquele momento era precioso demais para ser visto sem emoção. Baru deu um único passo para frente, quase imperceptível. Mas ele não se aproximou de forma direta. Fez um desvio, um arco suave, como se tivesse aprendido instintivamente que elefantes não gostam de abordagens frontais. E então deitou novamente, dessa vez mais próximo. Quito, guiado apenas pelo som da respiração do cão, esticou a tromba e tocou Baru outra vez. Desta vez com mais firmeza, como se buscasse confirmação de que aquele ser realmente existia, que não era uma lembrança, uma sombra ou uma dor disfarçada. O cão respondeu emitindo um murmúrio profundo, um ronronar canino, quase um canto. Um som que parecia envolver Quito num casulo invisível. E foi nesse instante que algo surpreendente aconteceu. Quito ergueu a cabeça, não muito, não com força, mas alto o suficiente para mostrar que havia energia ali, mesmo que tênue. Seu corpo, antes pesado como pedra, moveu-se alguns centímetros em direção ao cão. O filhote cego estava escolhendo se aproximar. Um passo emocional gigantesco para uma criatura que até horas antes havia desistido da própria existência. Baru aproximou o focinho da tromba de Quito e a tocou de leve, como um cumprimento silencioso. Nenhum dos dois se assustou. "Meu Deus!" murmurou Miremba, apoiando-se na parede. "Ele está reagindo! Ele está realmente reagindo!" Elias não conseguia falar. Apenas observava, absorvendo cada detalhe. Mas o momento mais marcante ainda estava por vir. Quando a equipe acreditava que a sessão havia atingido seu pico, Quito surpreendeu a todos ao emitir um som muito baixo, quase um assobio gutural. Era fraco, quase imperceptível, mas era uma vocalização, a primeira desde que chegara à reserva. Um som dirigido não ao vazio, mas a Baru, um chamado, um agradecimento, um pedido, uma pergunta. Ninguém sabia, mas era comunicação. Baru respondeu com outro murmúrio, aproximando-se o suficiente para que sua pata encostasse na tromba do elefante. Elias sentiu um arrepio percorrer sua coluna. Ali, diante de todos, dois seres feridos haviam encontrado algo que nenhum humano, nenhuma técnica, nenhum medicamento havia conseguido dar, um ao outro. E, embora a equipe não ousasse dizer em voz alta, aquele pequeno gesto deixava no ar a impressão de que talvez, apenas talvez, aquele fosse apenas o começo. Os dias que sucederam aquele encontro confirmaram o pressentimento silencioso da equipe. A mudança não veio como explosão, mas como amanhecer, lenta, delicada, constante. Quito, antes completamente retraído, começou a emitir pequenos sons enquanto explorava o espaço na companhia de Baru. O cão, por sua vez, parecia renascer. Seus passos ganharam firmeza, o olhar recuperou o brilho e sua presença tornou-se mais ativa e atenta. O que começara como um fio tênue transformou-se em laço. E logo o laço virou rotina. Todas as manhãs, Baru caminhava até a entrada da baía de Quito, esperando pacientemente pela autorização da equipe. Assim que o portão se abria, ele entrava com a serenidade de quem compreendia a fragilidade do amigo. Quito, guiado pelo som das passadas do cão, levantava a cabeça e o seguia, hesitante ainda, mas buscando mapear o mundo através da presença sólida e calorosa de Baru. Elias observava aquilo com uma sensação difícil de descrever. Não era apenas alívio, não era apenas vitória profissional, era algo mais profundo. A certeza de que, às vezes, o melhor da vida surge onde nenhum especialista jamais ousaria procurar. Com o tempo, Quito ganhou peso, força e curiosidade. Baru começou a conduzi-lo para fora da cabana, fazendo trajetos lentos e circulares, criando caminhos sonoros para que o pequeno elefante aprendesse a se guiar. Cada avanço, por menor que fosse, parecia celebrar aquilo que ambos haviam sobrevivido. Mas o que mais tocava Elias era o fato de que sempre que Quito mostrava insegurança, Baru voltava imediatamente, encostando o focinho em sua tromba, como quem diz, "Ainda estou aqui, continue." E assim, entre passos incertos e murmúrios suaves,
Dois seres que haviam perdido tudo encontraram um novo começo. Não um final fechado, mas um início. Um início que prometia muito mais do que qualquer um deles um dia fora capaz de imaginar. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você. Agora, imagine uma criança parada no silêncio da cozinha às 3 da madrugada, enquanto um cão até então calmo avança, como se reconhecesse um perigo invisível. Porque os dois pareciam perceber algo que ninguém mais viu? O que foi sussurrado para desencadear aquela reação? E quem, ou o que, projetou aquela sombra do lado de fora da janela? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!